Vamos mudar de assunto, gente, porque eu vou conversar agora. O Hospital de Base, né, anunciou a semana passada uma série de pesquisas envolvendo aí a Covid-19, né? Pesquisas em várias áreas, em diversas frentes. E para entender o que está sendo pesquisado aí pelo HB, vários estudos, a gente vai conversar agora com a cardiologista e diretora do Centro Integrado de Pesquisa do HB, a doutora Lília Nigro Maia, está aqui no Zoom com a gente. Doutora, tudo bem? Muito obrigado. Me ouve bem? Ouço bem, sim. Muito obrigada. Obrigado a senhora por nos atender. Doutora, como eu disse, foi anunciado aí, até os jornais já publicaram, uma série, várias frentes de pesquisa envolvendo a Covid em diversas áreas, cardiologia, neurologia, etc. Queria que a senhora desse um apanhado para a gente, o que o HB já tem de novidade, quais são as frentes de pesquisa e o que está sendo pesquisado. Olha, nós temos, no momento, vários estudos em andamento, sendo que parte deles são realizados na UTI, cuja responsável é a doutora Suzana Lobo. Então, tem vários medicamentos antivirais, tem medicamentos contra aquela inflamação que acontece no paciente grave, e tem uma série de medicamentos que estão sendo testados nesse sentido. E, além disso, nós temos também estudos de vacina, né? Um deles já está em andamento, que é o estudo da vacina Sinovac, a vacina chinesa, e tem outro que vai começar, que é da Janssen. Ambos os estudos são coordenados pelo Dr. Maurício Nogueira, né? Um deles está sendo realizado fora do Hospital de Base, esse que já iniciou, e o próximo da Janssen vai ser realizado nas dependências do Hospital de Base e coordenado pelo Centro Integrado de Pesquisa. E o meu estudo, aquele que eu sou a investigadora principal, ele tem uma linha de pesquisa totalmente diferente, que é o único que faz esse tipo de abordagem, que é basicamente o seguinte, eu vou contar a história que é interessante. É assim, olha, tem um tipo de medicamento que são chamados inibidores do CGLT2. Esses medicamentos inibem a reabsorção da glicose nos túbulos distais do rim, nos túbulos do rim. E o que acontece? Com isso, você acaba eliminando uma quantidade grande de glicose e ajudando, então, a controlar a glicemia. Tem redução do peso corporal, porque reduz as calorias, né? E ele foi testado e aprovado para diabetes em 2015. E ele era usado só para isso. Aí, na época, alguns outros estudos de outros medicamentos que não tem nada a ver, tinham mostrado que eles não eram seguros do ponto de vista cardiovascular. Medicamento de diabetes que já estava aprovado, já estava no mercado e aumentava o risco cardiovascular. E foram proibidos, etc. Por conta disso, o FDA determinou que todo medicamento para diabetes deveria ser avaliado se ele era seguro para o coração. E aí começou-se uma série de estudos, das quais nós participamos, inclusive aqui no CIP, né? Da qual, para mostrar só se esses medicamentos, esses inibidores do CGLT2, eram seguros para o coração. Qual não foi a nossa surpresa quando a gente percebeu que esses medicamentos, além de serem seguros, eles eram benéficos para o coração. Eles reduziam o risco do paciente cardiovascular. Bom, o que aconteceu? Por conta disso, esses medicamentos foram testados para esse tipo de paciente que tinha problema de coração e foi muito benéfico. E, posteriormente, eles foram testados para quem tem problema renal, insuficiência renal. E se demonstrou também uma proteção renal importante. É importante destacar que esses benefícios aconteceram tanto no paciente diabético quanto no não diabético. Ou seja, ampliou-se a indicação desses medicamentos e esses estudos que avaliaram isso foram estudos muito sérios, estudos grandes, muito bem desenhados, bem conduzidos, que trouxeram uma resposta realmente robusta. Bom, e aí, o que aconteceu?
Um investigador americano fez a seguinte hipótese. Olha, se esses medicamentos, entre eles a dapaglifosina, que é um desse tipo de remédio, ele é benéfico para o coração, ele protege o coração, ele protege o rim. Será que ele não seria benéfico para o paciente com Covid? Por quê? Porque no Covid a gente sabe que muitos dos pacientes morrem por envolvimento do coração e por envolvimento do rim. Então, se esse medicamento protege esses dois órgãos, ele pode beneficiar esse tipo de paciente, evitando que o paciente evolua com lesão cardíaca ou lesão renal, evitando ou reduzindo o risco, promovendo algum tipo de proteção. E é essa que é a hipótese que é testada nesse nosso estudo. Muito bom. E isso tem uma conclusão já ou ainda está em andamento, doutora? Tem um prazo? Ele ainda está, sim, ele ainda está em andamento. Nós iniciamos esse estudo em junho e a previsão é que ele vai terminar em dezembro, porque nós precisamos incluir 450 pacientes em todo o mundo, né? Os países que participam são os Estados Unidos, o Canadá, Inglaterra e Brasil. O Brasil é o centro mais importante do estudo, porque o coordenador é o Dr. Otávio Bervanger, do Hospital Albert Einstein. E o nosso centro, que é o CIP, é o centro que mais randomizou, mais incluiu pacientes em todo o mundo até o momento. Nós temos 80 pacientes incluídos. E o total de pacientes incluídos até agora está perto de 300. Então, nós temos quase um terço de doentes do mundo todo, é só aqui no hospital de base. E os resultados animadores, doutora? Ainda não sabemos, porque durante o estudo clínico, como que é feito o acompanhamento? É feito assim, o estudo é duplo cego. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente faz o convite para o paciente, se ele aceitar, o que vai acontecer? Ele vai ser randomizado. O que é isso? Ele vai ser sorteado para cair ou no grupo que vai tomar o remédio, ou o grupo que vai tomar o placebo, que é igualzinho ao remédio, mas que não tem o produto ativo. Por quê? Porque a gente precisa comparar. E nós não sabemos o que o paciente está tomando e nem o paciente sabe. Esse controle fica lá na central, lá nos Estados Unidos, tá? Tem um comitê, que é um comitê de segurança, que vai avaliando esses dados todos os dias. A gente envia em tempo real, preenche a ficha no computador de tudo que está acontecendo com o paciente e coloca lá. Tem um grupo que é como se eles fossem de fora do estudo. Eles não pertencem ao estudo, eles são um comitê de segurança. E ele vai avaliando. Se ele perceber, o que ele avalia? Segurança, o tempo todo. Se houver algum problema de segurança, tipo assim, esse remédio está provocando uma doença, está provocando um problema, ele interrompe. Igual aconteceu ontem, que vocês viram com o estudo, né, da vacina de Oxford. Não foi isso? Sim. Foi o comitê de segurança que interrompeu. Aconteceu um problema aqui, uma paciente ficou doente. Vamos avaliar. Aí segura. É isso que dá segurança desses estudos. Tem muita gente que às vezes tem medo de participar e tudo mais. Quando você toma um remédio no seu dia a dia, não tem ninguém que está te acompanhando para saber dia por dia o que vai acontecer com você. Nos estudos tem. Entendeu? Então é muito seguro, realmente. Eles vão avaliando dia por dia, é uma coisa muito cuidadosa. Agora, está sendo benéfico? Esse comitê sabe, só que ele não vai nos contar. Isso ele vai contar só no final. Ao final. Só que pode acontecer, sabe o que pode acontecer? Por exemplo, se um determinado remédio é muito benéfico, o próprio comitê de segurança pode decidir interromper precocemente por benefício. Falar assim, olha, é antiético continuar não dando placebo para o grupo controle. Está funcionando muito, né? Está funcionando muito, vamos já usar. Está funcionando muito, para tudo, entendeu? Isso pode acontecer também. Doutor, eu até queria que a senhora até falasse da segurança das pesquisas com vacina, porque muita gente, a hora que interrompeu a de Oxford, como a senhora falou, até comentei ontem, tá vendo?
vacina, não, né, não funciona. Aí até eu vi Né? o colega da senhora lá, o da USP, o Vecina, né, explicando, olha, isso tem em tudo, sempre acontece, é que agora está todo mundo acompanhando muito e está acompanhando os passos, mas é um Isso procedimento para nós é rotina. É normal, rotina, né? é assim que é feito. É, porque normalmente todo estudo clínico, ele tem esse comitê de segurança. Todo estudo clínico sério, certo? Ele tem um comitê de segurança. Se o estudo é patrocinado por um laboratório, por exemplo, esse comitê de segurança, ele nem não é pessoa que depende do laboratório, não tem nenhum vínculo empregatício. É justamente para que a pessoa tenha liberdade para falar, para o estudo. Ele não tem, a obrigação dele é essa, na realidade, entendeu? E são pessoas, assim, muito acima, totalmente capacitada para isso. Né? E eles acompanham, a gente, para você ter uma ideia, sabe como que é feito? Como que é feita a bula de um remédio? Durante a pesquisa do remédio, é feito assim, todos os pacientes que tiverem qualquer problema de saúde durante o estudo, a gente tem que relatar em 24 horas e mandar para essa central, certo? Eu posso até mandar assim, olha, o paciente internou por causa de uma pneumonia. Agora, essa pneumonia tem a ver com a medicação ou não? Aí nós vamos avaliar, certo? Daí, o comitê de segurança vai avaliar o que aconteceu. Olha, essa pneumonia tá relacionada, não está relacionada. Entendeu? É assim que funciona. E o comitê de segurança que sabe, olha, vamos supor que a gente está estudando um remédio contra a coagulação. Olha, está dando muita hemorragia. Vamos parar. Entendeu? O estudo, porque o grupo que está tomando remédio novo está tendo mais hemorragia do que poderia ter. É inaceitável. Para. Então, é assim que funciona. Em vacina é a mesma coisa. Só que em vacina, o cuidado é ainda maior. Por quê? Porque um remédio, ele é usado, às vezes, por 1 milhão de pessoas. Uma vacina é usada por bilhões. Não é verdade? Então, você imagina se tiver um efeito colateral importante, você iria prejudicar milhares de pessoas, tá? Então, o cuidado é dobrado. Então, é o contrário. O pessoal tem que ficar tranquilo. Se fala assim, se teve um caso de um problema neurológico, que nem se sabe ainda se é relacionado ao produto, e eles pararam tudo só para avaliar isso, significa, olha o nível de segurança que tem. Olha a seriedade, né? Ninguém vai soltar um remédio que pode dar problema no coração, no rim, no pulmão ou no cérebro, sem que tenha segurança que isso não vai acontecer. Sem dúvida. É isso. Gente, eu estou conversando com a doutora Lília Nigro Maia, ela que é cardiologista e diretora do Centro Integrado de Pesquisa CIP do Hospital de Base. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de vacina. A gente tem várias vacinas em teste aí no mundo, tem nos Estados Unidos, tem na China, tem aqui no Brasil, tem a de Oxford e tem aquela da Rússia. Queria que a senhora desse uma geral, se elas têm diferenças, qual é a particularidade, a especificidade de cada uma, e parece que essa da Rússia aí, pelo menos o que tem se anunciado, é que ela tem atingido um alto grau aí de imunidade. Queria que a senhora falasse o que se sabe cientificamente aí na academia sobre essas ciências e como é que está os testes da Sinovac aí na Famerp. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, né? Na verdade, eu estou aqui falando do meu estudo. Sim. Porque quem é a pessoa certa é o Maurício, sim, ou o meu marido, que é o Maia, que é infectologista. Eu posso falar mais como leiga e etc. O que eu posso falar é uma coisa mais grosseira. Que, basicamente, por exemplo, essa vacina Sinovac, a grande coisa dela, de diferença dela, é que ela é feita com vírus inativo. Certo? Então, por exemplo, o problema que aconteceu com a vacina de Oxford não aconteceria com ela. Por quê? Porque ela é vírus inativo, né? O vírus inativo, ele é mais seguro, mas às vezes ele é menos eficaz. Por isso que às vezes exige 2 dosagens, por exemplo, principalmente uma pessoa mais velha, tá? Porque vai depender um pouco da imunidade da pessoa, né? Então, uma pessoa mais velha que tem uma resposta imunológica mais pobre, às vezes vai precisar de 2 doses, tá?
mas ela tem a vantagem de ser mais segura também, por outro lado. Agora, existem várias vacinas que estão sendo feitas com uma parte do vírus, certo? E tem vários tipos, tem vacinas genéticas, tem vários tipos. A vacina essa vacina russa, o que a gente estava com muito pé atrás em relação a ela é porque parecia que ela pulou muitas etapas, né? Que normalmente você tem que passar por todas aquelas etapas, estudo de fase 1, que é a gente fala first in man, é um estudo que pela primeira vez aquela medicação é utilizada no ser humano, primeiro você avalia lá no laboratório, depois em animal, depois em humanos, em dezenas de pessoas que sejam saudáveis, né? E você vai assim aumentando o grau de avaliação depois que você já tem uma certa segurança. Você pega só um pouco de pessoas, usa, para ver o que acontece. Usa uma dose mínima e vai aumentando. E estuda o comportamento da medicação no organismo, como que ela se distribui, como que ela é eliminada, e etc. E depois você vai... E toda a impressão que a gente teve quando saiu a notícia sobre a vacina da Rússia, é que ela não tinha passado por essas etapas, porque ninguém sabia. De repente, como é um país também que a gente não sabe muito o que acontece lá, de repente saiu a vacina, teve toda aquela desconfiança. Só que a gente não pode se esquecer também que a Rússia é muito avançada em relação a toda essa expertise de vacinas e tudo mais. Então, agora, por exemplo, no Paraná está sendo testado, né? E esses testes podem nos mostrar realmente se ela também é eficaz e segura, né? Por enquanto, seria a vacina que eu ia mais ficar com o pé atrás, porque eu não conheço as pesquisas. As outras todas estão sendo amplamente divulgadas, a gente está acompanhando dia por dia. Né? Ok, é o que eu falei, porque até ontem, antes de ontem, saiu até um artigo na Lancet, né, falando aí da eficácia dela, até surpreendeu muita gente. Doutora, a senhora acha que teremos aí uma vacina esse ano ainda, até dezembro? O Trump já falou, outubro, o que o meio científico diz disso? Eu acho que é muito importante a gente não misturar ciência com política, sabe? Porque, por exemplo, você imagina qual que é o interesse do Trump em que a vacina saia. É muito grande, porque isso está afetando a chance dele de eleição e etc. Isso faz com que a gente possa ter uma forçação de barra. O que você viu por ontem, pela interrupção, como que você tem um tempo. A ciência tem um tempo. Não adianta forçar. É lógico, todo mundo queria vacina para ontem, né? Mas a gente tem um tempo para que a gente realmente saiba que é segura, né? Então, eu estava animada de sair até o fim do ano, sim. Agora eu já não sei, entendeu? Eu não sei. Depois que aconteceu ontem, porque a vacina mais avançada era de Oxford. A de Oxford. Justamente porque ela já foi retomada, era uma vacina, era uma plataforma que já vinha sendo testada para outro tipo de SARS, que não era o Covid. E aí eles aproveitaram muito do que eles já aprenderam da tecnologia e tudo mais e continuaram. E agora, como parou, a gente fica assim, né? Será que a gente vai ter essa vacina? Vacina a gente vai ter. Com certeza. Cedo ou tarde teremos, né? Posso te falar uma coisa que eu acho que é muito importante de esclarecer? São as fake news em relação à vacina. Eu li outro dia uma fake news. O problema é que ela é escrita com uma linguagem técnica, uma coisa assim, sempre assinada por uma pessoa importante e tal, e dá uma impressão muito de coisa verdadeira. E eles falando que as vacinas que têm, elas podem modificar a nossa compleição genética, que elas seriam vacinas, na verdade é uma jogada, porque a vacina, ela modifica, ela entra no plasmídio e ela vai modificar a genética do vírus, não da pessoa que está ali, entendeu? Não vai modificar, mas eles estão falando isso, que vai modificar o nosso código genético, que a gente pode ser prejudicado, ficar doente, morrer.
Tem gente que está falando que a vacina vai implantar um chip na gente, para controlar os nossos pensamentos. E tem gente que acredita. Sim. Né? Então, qual que é a importância disso para a saúde pública? A vacina não é uma decisão individual. É diferente de você falar, eu estou com câncer e decidi que eu não quero tratar. Tudo bem. A tua vida é afetada, da tua família, mas não da comunidade. Agora, se mais que 30% das pessoas decidirem que não vão tomar uma determinada vacina, o vírus não para de circular e atinge todas as pessoas que não podem tomar essa vacina, que são geralmente as pessoas mais, as mais frágeis, vamos dizer assim. Sim. O bebê que acabou de nascer, não é verdade? Uma pessoa imunodeprimida. Então, é uma responsabilidade muito grande disseminar esse tipo de fake news. Sem dúvida, a gente até teve, infelizmente, aí, o presidente falando que ninguém é obrigado a tomar vacina, né? Lamentavelmente. É lamentável, porque assim, o que acontece? Se você for olhar, pega uma doença de alta transmissão, como é o sarampo, que uma pessoa transmite para 14 ou 15. O que acontece? Por causa daquele movimento contra a vacina, certo? Que cerca de 5 a 10% das pessoas pararam de tomar. A doença voltou. A doença estava erradicada e voltou. Já matou um monte de criança. Você entendeu? Quer dizer, Sim. A decisão não é sua só. Não pertence a você. Você faz parte de uma comunidade. Sim. Né? E você, ao tomar essa decisão, não se vacinar e não vacinar a sua família, você está prejudicando outras pessoas. E fazendo o vírus circular e etc. Ao viver em sociedade, temos direitos e deveres, né? Com todos. Inclusive, sobre isso, pela primeira vez, acho que em 20 anos, o Brasil não atingiu aí os índices mínimos de vacinação, né, doutora? Que é outra constatação. É um pecado, porque o Brasil era um exemplo nesse quesito, né? Tá certo, gente. Tá aí a doutora Lília Nigro Maia, cardiologista e coordenadora do Centro Integrado de Pesquisas do Hospital de Base. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Questão de reinfecção, eu abordei outro dia aqui, acho que está bem claro que uma vez contaminado e curado, a pessoa em tese está imune, é isso? Até onde a gente saiba, sim. Né? Por quê? Porque como essa doença tem 7 meses, a gente sabe que a pessoa que adquiriu a doença lá no começo, lá na China, até hoje, está imune. Por exemplo, a comprovação de casos de reinfecção são mínimos e a grande maioria tem outra explicação. Então, provavelmente, a taxa de mutação do vírus é lenta, o que é muito bom, graças a Deus, e, portanto, parece que sim, que ter a doença nos dá uma imunidade pelo menos para 7 meses. Quanto tempo? Para 1 ano, para 10 anos? Não se sabe. Outra coisa importante também é que nem sempre o IgG negativo vai dar certeza que você não está protegido. Por quê? Porque você pode ter uma proteção celular. Eu já vi vários casos de pacientes que tiveram a doença, principalmente aqueles que tiveram poucos sintomas ou ficaram assintomáticos, quando vai fazer o IgG, que é a sorologia que mostra se você está imune, o IgG está negativo ou está muito baixinho, certo? Mas acredita-se que essa pessoa possa ter desenvolvido uma imunidade celular e que na hora que ela entrar em contato com o vírus novamente, existe uma memória e que vai fazer com que vá protegê-la. Mas isso também, você entendeu? Eu não posso jurar para você, olha, você teve Covid, teu IgG está negativo, mas é certeza que você está imune. Não posso. Mas a gente imagina isso. É uma doença ainda muito desconhecida. Muito nova, né? Doutora, falar um pouquinho de Rio Preto para a gente finalizar. A senhora acha mesmo que a situação está melhorando em Rio Preto? Como diz o comitê, casos caindo, parece que as UTIs estão dando uma desafogada. Queria que a senhora desse um panorama para a gente. E essa questão da fase amarela, se a gente já estava preparado para isso. Olha, os casos vêm caindo, a taxa de infecção em Rio Preto baixou o RT, que a gente fala, né? Ficou, pela primeira vez, está abaixo de 1. Porque enquanto ele está acima de 1, aumenta a infecção.
a infecção só vai, a transmissão e o vírus só vai deixar de circular quando essa taxa estiver abaixo de 1. E pela primeira vez em Rio Preto, nós estamos abaixo de 1. Estamos ainda perto de 1, demais, 0,99, mas estamos abaixo de 1, o que já é uma coisa muito positiva. A segunda coisa positiva é que começou a cair a taxa de novos casos, certo? Isso também é muito positivo. A taxa como fala, lotação dos hospitais, ela esteve alta há muito tempo e foi o que nos impedia de ir para a fase amarela, né? E houve essa questão de que eles colocaram novos leitos, certo? E esses novos leitos permitiram com que a gente, mesmo estando com os mesmos UTI lotada do Hospital de Base, da Santa Casa, a gente conseguisse passar para a fase amarela, né? Mas, realmente, a velocidade de chegada de novos casos está diminuindo. A minha preocupação, que eu acho que é de toda a classe médica e todos os profissionais da linha de frente, é o que aconteceu nesse feriado, né? A gente estava indo tão bem e, de repente, por exemplo, você vê o Brasil está caindo, né? Pela primeira vez teve uma queda importante daquela média móvel e, de repente, o feriado foi uma coisa louca. Parece que, né, o povo surtou, né, doutora? Parece que parece que todo mundo pirou. A gente vê pelo número de afogamento, né? 20 pessoas morreram em Itanhaém, afogado. As praias lotadas, tudo lotado, prainha lotada, tudo lotado. Então, a gente vai pagar esse preço daqui a 2 semanas, né? Mais ou menos daqui a uns 10 dias. Sim. Aí a gente vai saber o que vai acontecer. Eu espero que a gente já não evolua, não tenha que regredir. Porque, assim, essa conquista da fase amarela é uma conquista muito importante, que eu entendo perfeitamente a felicidade dos empresários, tudo mais, o alívio. Felicidade não, porque nem dá para ficar feliz, mas alívio, sim, né? Mas isso pode se perder, isso que a gente fica muito triste. Por exemplo, a pessoa que tem que trabalhar e sair para trabalhar é totalmente compreensível. O duro é a pessoa que não precisa sair e sai para ir no churrasco, sai para ir numa festa escondido. Essa pessoa que está indo numa festa escondido, ela está prejudicando desde o empresário, que pode ter que regredir para a fase vermelha, ela está prejudicando principalmente os profissionais de saúde, porque ela está lotando os hospitais, colocando essa pessoa em risco, prejudicando o país em geral, fazendo com que o negócio demore mais. Porque se a gente tivesse uma população mais disciplinada e mais colaborativa, a gente já tinha saído disso faz tempo. Nós somos o país que mais está demorando para sair. Sem dúvida, a gente está há quase 6 meses aí nesse drama, né? Ninguém ficou. Você vê nenhum outro país. O outro que está em situação ruim, qual que é? Os Estados Unidos. Você vê como tem tudo a ver? Sim. A parte política, né? Infelizmente. O exemplo é tudo, né? O exemplo é tudo. Doutora Lília Nigro, muito obrigado. Lília Nigro Maia, muito obrigado pela sua entrevista. Fica à vontade se quiser falar mais alguma coisa, fazer alguma consideração. Não, eu acho que era isso. Eu acho que se eu pudesse dar uma mensagem para casa, uma coisa de reflexão, eu diria essas 2 coisas, para as pessoas pensarem, cada vez que ela vai numa festa, que ela sai, vai num lugar assim, que ela tá contribuindo para prejudicar toda uma sociedade, ela está tirando emprego de alguém que pode voltar para a fase amarela e perder o emprego, ela está prejudicando o profissional de saúde e ela está prejudicando a família dela, né? E, ao mesmo tempo, a fake news. Ter muito cuidado para não passar para frente, porque isso aí cria um clima. Se criar um clima contra a vacina no país, nós não vamos sair disso. Daqui a 2 anos, nós vamos estar, o vírus não vai parar de circular. É isso que é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Tá certo. Doutora, muito obrigado pelas suas informações, viu? Parabéns pelo trabalho aí e obrigado pelo trabalho para salvar vidas e tirar a gente dessa situação. Obrigado.